Oi gente, tudo bom? Estamos aí mais uma semana, mais material para a gente estar discutindo e dessa vez chegamos às discussões sobre Atenas e Esparta. Vamos dar continuidade aos debates ali pegando já o período clássico da Grécia Antiga. Claro que nesse meio aí de espaço a gente vai acabar fazendo algumas incursões mais no passado, voltando para o período arcaico, chegando até o período helenístico com o fim da Grécia Antiga. Essa aula vai ser um pouquinho mais comprida que as outras, mas vale a pena. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro vamos situar-nos aqui no mapa. Observem que estamos observando a região da Grécia, principalmente a parte da península mesmo, com a região do Peloponeso e tantas outras que compõem o mundo grego. Eu gostaria principalmente de destacar para vocês a visão das regiões de Esparta, mais ao norte, e de Atenas. Esparta, localizada na região da Lacônia, uma região que tem um certo difícil acesso ao mar por causa da sua formação rochosa em volta, tá? E a região de Atenas, que por sua vez já tem um acesso mais tranquilo a outras regiões. E por várias e outras partes aqui nós conseguimos observar toda a organização do mundo grego, principalmente a região da Macedônia já bem organizada aí no mapa, ok? Essas regiões onde vocês conseguem ler Turquia, Bulgária, a localização se refere à localização atual, nomes atuais, beleza? Mas a Grécia mesmo na antiguidade ela tinha essa dimensão. Tranquilo? Então a gente vai discutindo aqui em cima disso. Como o foco de hoje é Atenas e Esparta, vamos começando pelos espartanos. Durante aquele período de desenvolvimento lá atrás que a gente viu da região dos micênicos, né, a civilização micênica, vamos estar observando ali o surgimento dos dórios, um povo guerreiro que vai se situar na região da Lacônia. Esse militarismo dos dórios vai ser responsável por anos depois na formação da sociedade espartana. Ao longo de vários anos, os dórios vão se preocupar em conquistar toda aquela região da Lacônia ali, tá dominando os povos que ali moravam, que eram os micênios, outros, como posso falar para vocês, um povo que vai compor ali aquela estrutura social. A sociedade espartana, para a gente entender, ela é muito específica e de fácil compreensão. Nós vamos ter os espartanos, né, que são os descendentes diretos desses dórios, filhos de pais espartanos, e só eles nessa sociedade é que ocupam cargos políticos e militares. Apenas esses espartanos é que vão ter esse espaço dentro da sociedade. Depois dos espartanos nós temos os periecos, que vão ser homens livres, mas que não possuem direitos políticos dentro de Esparta. Geralmente esse pessoal trabalhava no comércio, na agricultura, no transporte de material, de animais. Eles não eram espartanos, mas viviam na região de Esparta. E nós temos os pobres dos ilotas. A grande maioria dos ilotas eram descendentes dos povos micênios que foram dominados pelos espartanos no passado. Detalhe, os ilotas não eram escravos, mas eles tinham por obrigação exercer funções de trabalho para os espartanos. No passado, principalmente ali enquanto os dórios ainda existiam e dominavam aquele espaço, a população de dórios e de outros povos, como periecos, era maior que a de espartanos. Isso fez com que existisse um aumento populacional considerável desses grupos, e muitas vezes aconteciam revoltas, conflitos entre ilotas contra espartanos. Para evitar essas situações, os espartanos faziam uma vez ao ano uma cerimônia chamada de cripteia, onde eles perseguiam e matavam ilotas. Matar um ilota não era crime em Esparta, tá? Eles tinham esse direito, tinha essa opção, eu vou usar esse termo, tá? Em Esparta existia um governo que a gente vai chamar aqui de diarquia. Em outras palavras, dois reis. Quando é um rei só a gente chama de monarquia, tá? Essa diarquia ela tem algumas particularidades. Uma delas, por exemplo, é que quando Esparta entrava em guerra, um dos reis ia para o conflito e outro tomava conta das decisões políticas. Claro que isso aqui é de uma maneira muito vaga, é de tranquila compreensão, tá?
E o governo de Esparta ele era formado por três estruturas. Lembrando que só quem participava do processo político em Esparta eram como posso colocar para vocês aqui, eram os cidadãos espartanos, descendentes dos dórios, filhos de pais espartanos, homens, principalmente maiores de 30 anos, tá? Então a gente tem que especificar isso. Para participar do exército era mais jovem, mas em questões políticas isso era alterado um pouquinho. Mas vamos entender. Nós vamos ter o eforato, que geralmente era formado por 5 magistrados maiores de 60 anos, escolhidos por votação, né, e eles ficavam nesse cargo por um ano. Eles tinham contato direto com o rei, né, e fiscalizavam as ações dos governantes. Além, claro, de fiscalizar também outros órgãos administrativos. Alguns filmes romantizaram muito a questão do eforato, mas o que se sabe é que era um órgão político. Tá? A Gerúsia ela vai ser formada por 28 membros com mais de 60 anos. Esse pessoal vai ser chamado de Geronte. E também os dois reis, totalizando assim 30 membros. A Gerúsia ela podia criar leis, julgar crime, decidir se Esparta entrava ou não em guerra. E nós temos a Ápela. A Ápela era formada por todos os espartanos com mais de 30 anos. Eles escolhiam quem ia participar da Gerúsia e quem participava do Eforato, além de aprovar leis que a Gerúsia criava, se ia para frente ou não. Esparta é o tipo de governo que a gente pode chamar de oligarquia, porque o poder era exercido por poucas pessoas. Não era algo geral, o poder estava concentrado na mão de poucos indivíduos. Uma particularidade aqui de Esparta é que, como era uma sociedade guerreira, todos os indivíduos até 60 anos eram considerados militares, membros do exército. E os jovens, desde muito cedo, eles passavam por um processo de formação militar. Desde dos 7 anos, eles eram afastados das mães e eram formados para serem bons guerreiros. Porque um bom espartano ele precisava ser um bom guerreiro. Uma criança que nascia com alguma deficiência não podia fazer parte do exército e muitas vezes ela era descartada por não ser um espartano forte que poderia sim defender a região de Esparta. Além de Esparta, nós temos a cidade de Atenas, que vai ser fundada pelos jônios. Tá? Viviam da pesca e necessariamente suas relações estavam mais voltadas para o mar. O interessante é que aqui em Atenas nós temos a criação de alguns conceitos, como de democracia, vocês vão entender logo isso já já. A sociedade espartana era bem mais dividida, mas em alguns aspectos não era tão diferente dos espartanos. A principal diferença é a preocupação aqui com o desenvolvimento da filosofia, dos conhecimentos e, no caso, uma sociedade também costeira, marítima, né, que comercial, comércio de pesca, enquanto nós vemos nos espartanos uma sociedade mais militarizada. A sociedade ateniense ela possuía os chamados eupátridas, ou os bem-nascidos, que eram os grandes privilegiados, donos de terra e escravos, tá? E eram apenas eles que participavam da vida política. Aqui também nós temos um tipo de aristocracia muito específica. Solon depois vai tentar mudar isso, que vocês vão ver nos próximos slides. Nós vamos ter os demiurgos, que eram os comerciantes, artesãos, trabalhadores urbanos. Os georgóis, que eram os pequenos proprietários de terra. Né? Tetas, que eram camponeses pobres, sem terra. Geralmente eles trabalhavam na terra ou dos georgóis ou dos eupátridas. Né? E nós vamos ter os metecos, que eram estrangeiros. Em Atenas existia escravidão, geralmente era por dívida ou por conflito, que eram escravos de guerra. Mas a grande maioria eram escravos por dívida. Bem, em Atenas, como eu falei para vocês, nós vamos ter um governo de poucos, e geralmente quem exercia esse poder eram os eupátridas. Por isso que se fala que nós temos aqui uma aristocracia muito determinada. E existia uma desigualdade muito grande, porque enquanto que esses eupátridas eles detinham todo o poder, as outras camadas elas eram excluídas. Nesse sentido, vai ser criado o cargo de legislador pela própria aristocracia para serem criadas leis e tentar diminuir essa desigualdade. Solon ele é um dos primeiros legisladores que vão existir na Grécia Antiga. E ele vai ser um cara essencial, porque ele vai acabar com a escravidão por dívidas, vai tirar o critério de nascimento na determinação de alguns critérios sobre o posicionamento de territórios agrícolas ou não. Ele vai criar 3 instituições para reger o governo, né? A Bulotherium, a Eclésia e Elieia,
que vão ser órgãos políticos ali formados por mais cidadãos para votar leis, para tomar decisões. Um detalhe importante é que muito antes de Solon, o que existia em Atenas era uma monarquia, um governo de reis. Só que essa monarquia ela vai começar a ser abafada pelos aristocratas que tomavam a frente do governo. Até que no início do período clássico, essa aristocracia ela consegue controlar o governo. Solon ele vai ser um bom legislador, mas só que as suas decisões elas ainda vão manter a desigualdade social existente mesmo na Grécia. Além do nosso querido Solon, nós vamos ter Clístenes, que vai ser responsável pelo desenvolvimento da democracia em Atenas. Solon ele vai criar as instituições, para ter uma interação maior, uma ação, votando leis, implementando uma maior participação popular. E a democracia ateniense ela começa a ser aberta para mais pessoas. Clístenes ele vai criar a lei do ostracismo, ou seja, qualquer pessoa que mostrasse risco para as coisas de Atenas, ela poderia ser expulsa. E é importante reforçar esse surgimento da democracia, porque em Atenas as pessoas participavam ativamente da política, das ações populares. Demos, povo, kratia, poder, poder do povo. Mas a gente precisa especificar quais eram essas pessoas que participavam. Geralmente eram eupátridas, jônios, ou melhor, descendentes de jônios, nascidos e criados nessa região de Atenas. Metecos não participavam da vida política, mulheres não participavam da vida política, escravos não participavam da vida política, pobres também não. Então era um grupo muito específico que participava da vida social em Atenas. E aí chegamos a Péricles, que ele vai investir ainda mais. Péricles, além de criar tribunais de participação popular, e determinar que quem participava daquela lei seria escolhido através de votação, ele vai criar um sistema de remuneração para que pessoas mais pobres pudessem participar ativamente da política. Então, você deixava o seu pasto, a sua criação de gado, para participar das decisões políticas e com isso você recebia uma quantidade ali de dinheiro para que você pudesse deixar o seu trabalho e participar das decisões de Atenas. Enfim, durante o governo de Péricles a gente ainda vai ter várias reformas e estruturas. Quando a gente vai para o campo da arte, não só Atenas como Esparta, mas o mundo grego como um todo, a gente vai ter a inauguração de alguns elementos muito interessantes. A gente pode começar pela pintura, que geralmente tratam de temas religiosos daquela sociedade. Esse prato que vocês estão vendo no canto direito da tela, ele narra uma história muito interessante. Dionísio, o deus do vinho, ele é preso por piratas e ele fica pedindo para ser solto. Os piratas não soltam ele. E aí, como uma maneira de vingança, ele transforma esses piratas em golfinhos e o mastro, a vela do barco, ele transforma em uma parreira de uvas ali. E isso, claro, que é uma lenda, uma narrativa, mas essa é uma história que ela é representada pelos gregos. Tá? Eles têm essa preocupação. O teatro ele vai ser uma das principais formas de expressão cultural dos gregos. É através disso que a gente vai ter conhecimento de várias e várias coisas bem próprias, bem comuns mesmo dessa sociedade. E o teatro grego era um teatro composto por máscaras, por isso que o símbolo mesmo do teatro são aquelas máscaras de felicidade e tristeza que os antigos gregos usavam nas suas apresentações. Além, claro, da arquitetura, como vocês podem ver em cima, ela possuía muita verticalidade e uma preocupação com as formas humanas. Os gregos eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. E a religião ela é diretamente associada à cidade. Por isso que se diz que é uma religião cívica. Então cada cidade grega ela vai ter um deus ligado ao seu povo. Por exemplo, a cidade de Atenas tem por base a deusa Atenas como sendo a sua deusa principal. Da mesma forma que os espartanos tinham Ares. E se a gente for fazer uma pesquisa, vamos ver uma diversidade muito grande de deuses, de divindades. Um mito que tanto a gente ouve falar, ele precisa ser pensado de uma maneira interessante. Porque a mitologia ela vai ser usada por povos da antiguidade para justificar o mundo à sua volta. Tentar encontrar argumentos para explicar as coisas que acontecem dentro da sua realidade na ausência de elementos palpáveis, mais lógicos. Então, em cima dessa lógica, a religião do mundo grego ela se desenvolve.
uma sociedade politeísta, com uma religião cívica e que possui uma diversidade considerável de mitos. Né? Outro elemento importante para se entender o mundo grego é, sem sombra de dúvidas, a filosofia, a mãe de todo conhecimento. Vocês devem já ter trabalhado incansavelmente o conceito de filosofia, na ideia da busca por conhecimento, no questionar, na dúvida constante, na essência, na busca das bases do mundo como um todo. A filosofia, como eu digo, é a mãe mesmo de todas as áreas de conhecimento. E a filosofia grega ela se inicia na busca da arché, da essência do mundo, o que é que dá origem às coisas. Né? Para se estudar a filosofia, geralmente existe uma divisão em pré-socráticos, né, que é o período cosmológico do período, onde os pensadores desse período eles vão ser os primeiros a se afastar das narrativas do mito e vão dar início a uma forma de investigação que se preocupava com a organização da natureza. Nessa fase a gente tem Tales de Mileto, que vai defender que a água é a essência das coisas, Pitágoras, Heráclito, e que vão começar a investigar mesmo o mundo por meio da realidade, né? Dessa ideia do mundo mais sensível, da experiência humana mesmo. E vão tentar fugir mais dessa ideia do mito. A gente vai ter o período clássico ou socrático, que é a busca do eu mesmo. Nesse período a gente vai ter uma denominação, como posso colocar para vocês, desse período por parte de Sócrates, que é um filósofo ateniense. As ideias de Sócrates elas vão transmitir todo o seu conhecimento, todo o seu debate oralmente, né? Registrando por seu principal discípulo Platão e transmitido por sequência mesmo. E a gente tem um período helenístico, que é quando o Império Macedônico domina o mundo grego. A polis vai deixar de ser o centro das discussões, dando início a um pensamento filosófico, né, que se sustenta dentro do helenismo. As principais correntes de pensamento mesmo filosóficas desse período é o epicurismo e o estoicismo, né, que vão propor uma vida de felicidade e prazer, buscar de maneira mais racional, se baseando no conhecimento mais lógico do mundo e das coisas. Dentro dos conhecimentos de Grécia Antiga, nós vamos ter dois conflitos principais. As guerras médicas, que são os conflitos entre os gregos e o Império Persa, que vai estar se expandindo muito ali durante o período clássico, e a Guerra do Peloponeso, que vai acontecer logo depois das guerras médicas. Então, no período da Guerra do Peloponeso, vão ser formadas duas ligas, a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, uma encabeçada pelos espartanos e outra encabeçada pelos atenienses. Vai haver um desgaste muito grande com a Guerra do Peloponeso, o que vai deixar as cidades gregas enfraquecidas. E isso vai dar brecha depois para a invasão macedônica, por volta de 340 a.C., que é quando Felipe II da Macedônia ele inicia o processo de expansão, que depois vai ser concluído com Alexandre o Grande, tornando a Macedônia um dos maiores impérios da antiguidade, ocupando áreas do Egito, da Ásia Menor, da Grécia, próprias regiões mesmo da Índia, antigos territórios da Pérsia. Então eles vão acabar se expandindo territorialmente de uma maneira excepcional. Do Indo ao Nilo, a região da Macedônia se expandiu, okay? Formando diferentes cidades ao longo do mundo grego. Okay? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi um pouco maior que as outras. Tá? Tomem nota das informações principais. Se puderem, imprimam esse PDF que eu apresentei para vocês, para que o material fique registrado. Okay? Agradeço a atenção. Até a próxima e tchau.